Esta fotografia mostra uma criança muito feliz, num momento de liberdade extrema, numa saia de rodar num campo, na casa de campo da minha avó, onde eu passava as minhas férias todas, e sempre que vinhamos de Espanha era para lá que íamos, vivi lá, mas eu sinto nesta fotografia a liberdade da minha criatividade, uma criança que tem um mundo inteiro pela frente. E gosto de ver os mocassins, que têm um lado conservador fortíssimo, a tentar contrastar com a loucura da saia e do rodopiar da saia. Tem muito a ver comigo. Estamos a ouvir Ana Brito e Cunha, nascida em Lisboa no verão quente de 1975. Atriz, encenadora e mulher de sorriso fácil, o país viu-a literalmente crescer na televisão e no teatro, ainda antes do Jardim da Celeste até aos dias de hoje. Tem Espírito Santo na família e esse foi sem dúvida um tempo difícil, mas já lá vamos. Antes, outra novela. Com o país a ferro e fogo, dias depois do seu nascimento, a família mudou-se para a Espanha, o pai já lá estava, a mãe teve de atravessar a fronteira com a bebê Ana dentro de um cesto de roupa. E por lá viveu, dos 6 dias aos 7 anos. Hoje assume que a sua veia dramática é muito espanhola. Por supuesto. Claro que sim. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução. Kia. Movement that inspires. Ana, então dizias-me que essa fotografia era na quinta dos teus avós? Dos meus avós maternos. Em Azeitão. Em Azeitão, a Quinta do Peru. E falavas-me de um lado mais conservador, de um lado mais tradicional. Sim, eu venho de uma família conservadora, mais tradicional, mas com uma abertura de mente muito grande e com uma disponibilidade de construção e desenvolvimento muito grande. E sempre nos foi dada muita liberdade, tive muita sorte em crescer assim, porque vivíamos soltos no campo, criávamos teatros, eu tenho uma prima minha que nas férias de verão fazia a escola dos primos e nos obrigava a ir para a escola outra vez. Eu queria era fugir e vestir as saias de dança da minha mãe. Férias, não queriam era saber de escola. Não. Mas é um sítio que até hoje faz parte da minha essência, daquilo que eu sou, tenho essa sorte. Tu mantens essas idas a Azeitão? Mantenho. Tive alguns momentos, infelizmente, que fui menos, tive uma pandemia duríssima sem poder lá ir, estava a viver em Cascais com a minha família e o meu marido tinha aqui o trabalho em Cascais, portanto eu não podia largar a família e custou-me muito, porque foi uma pandemia fechada no apartamento quando podia ter sido livre no campo e fez-me muita falta. Eu já não tinha cá a minha mãe, que era a minha ligação, e fez-me muita falta. Ainda hoje tenho a sorte de poder ter um terreno lá e de estar a desenvolver um futuro para o meu filho. Mas que histórias é que guardas de Azeitão? Portanto, o que é que se passava lá? Era uma quinta? Era a casa da minha avó. A minha avó tinha... os meus avós tiveram 14 filhos. Sim. Sempre fomos uma família muito grande. Eu tenho 47 primos direitos. E era a casa... E sabes os nomes desses primos? Sei tudo. Os nomes dos primos, dos filhos dos primos e de alguns netos. Grande memória. Mas fomos todos criados juntos como irmãos nesta casa da minha avó. Esta casa tornava-se um lar muito acolhedor, embora fosse uma casa grande, onde a minha avó nas férias tinha sempre 72 camas feitas, entre as equipas que trabalhavam na casa, os funcionários, os filhos e os netos, e tudo rolava naturalmente e de uma forma muito acolhedora. Mas era uma quinta que produzia alguma coisa? Era uma quinta... ou era só uma... Chegou a produzir vinho, depois o vinho foi vendido e hoje em dia faz parte da José Maria da Fonseca, mas era uma quinta, aquilo foi quando a minha avó perdeu um dos filhos, teve um aborto, o meu avô a passear a cavalo por ali
percebeu que havia umas quintinhas com umas casas em ruína e foi comprando aos bocadinhos até formar aquilo que é hoje o Peru. Nesta casa grande que estava em ruínas, viviam uns salteadores de galinhas e ele foi falar com eles, conversou e disse: olha, eu comprei, eu quero-vos dar trabalho, quero-vos dar casa, não vos quero tirar daqui, mas esta propriedade agora é minha. E assim se foi desenvolvendo ao longo dos anos. Portanto, é como uma grande família. E isso no 25 de Abril, como é que foi? Foi complicado. Foi a única coisa que, graças a Deus, não retiraram à família. Foi o refúgio, mas também foi o local de muitas denúncias e há alguns trabalhadores que denunciaram, outros que protegeram, mas era o refúgio. Sim. Eu tenho histórias cinematográficas contadas pela minha mãe. E esta história do 25 de Abril é um pau de dois gumes para mim. É uma faca de dois gumes para mim, é um pau de dois bicos. Não sei qual seria a expressão mais correta. Sim. Porque eu fui criada numa realidade muito simples, muito sem luxos absolutamente nenhuns, até porque na altura... Por quem te ouve falar de Azeitão, de uma casa com tantos quartos, isso obriga a toda uma estrutura por trás, certo. Obriga a muito dinheiro. É verdade. E o meu avô foi um fazedor de dinheiro. O meu avô construiu, desenvolveu o negócio do pai dele, que foi o banco. Só que ele não se ficava por aí. Para ele a parte das relações humanas eram muito importantes, a construção. Nós sabemos, por exemplo, quando foi na altura da Comporta, também é sabido que a Comporta pertencia à família, a primeira coisa que o meu avô desenvolveu nas 7 aldeias que formam a herdade da Comporta foi terem escola, polícia, posto médico e estrutura da aldeia, que era uma coisa que não havia, mas ele sentia-se sempre obrigado primeiro a ocupar-se daqueles que já lá estavam, daqueles que lá viviam, e isso ficou muito intrínseco na minha realidade. Mas quando tu dizias que a tua vida, apesar de tudo isso, foi uma vida, ou foste educada para uma vida simples e que a vida era vivida dessa forma. E tínhamos que trabalhar para poder andar para a frente na vida, totalmente. Na realidade, eu nasço numa altura em que se perde tudo. O 25 de Abril veio desmoronar toda uma estrutura que existia. Todos nós sabemos a história do 25 de Abril, sabemos que o 25 de Abril teve soluções muito certas e soluções muito confusas. E meteu-se todas as farinhas dentro do mesmo saco, e não era assim que funcionava. Eu tive tios presos sem razão absolutamente nenhuma. O meu pai esteve preso no apartamento sem razão nenhuma. Eram simplesmente trabalhadores que tinham as suas fortunas, que desenvolviam as suas fortunas, mas que não andavam a roubar aos outros para ter as deles. Esta história de Espanha, isto foi porquê? Porquê que o teu... Para sair do país, para não ser preso, como é óbvio, como tantas outras pessoas que estavam a ser denunciadas de crimes que não faziam parte deles, não é? E o meu pai trabalhava numa empresa que estava ligada também com a Espanha, houve a oportunidade de ir para a Espanha e fomos. Ele veio-me buscar, ele já lá estava, mas ele veio-me buscar a minha mãe ao hospital, com um tio nosso. E havia um senhor que dizia, eu não tinha documentos, não é? Eu tinha 6 dias, não tinha documentos, era a 4ª filha. Sim. E houve um senhor que disse à minha mãe que me atravessava no rio. E a minha mãe disse, não vai acontecer. E quando chegámos à fronteira, havia 2 fronteiras em Caia. Sim. A fronteira portuguesa e a espanhola. E na fronteira portuguesa perguntaram-lhe o que é que tinha no carro. Era o meu pai, o meu tio e a minha mãe. Vasculharam o carro todo. E quando olharam para o banco de trás, onde havia um cesto de vime grande, com roupa suja, perguntaram o que é que tem aí dentro. E a minha mãe mexeu assim nos lençóis de cima e disse, é roupa suja. E quando chegou à fronteira espanhola com os nervos, eles revistaram outra vez o carro todo, perguntaram-lhe o que é que estava no cesto, e ela disse, é a minha filha. E eles não acreditaram, pediram para ver. Estava lá um bebê muito sossegadinho, que era eu. E olharam para ela e disseram-lhe, fuja, vá-se embora agora. Leva a sua filha e vá-se embora. E vocês aí foram para onde? E nós fomos para Puebla de Montalbán, para a casa de uns amigos da família que nos receberam, até podermos conseguir reestruturar uma vida, os meus pais conseguirem reestruturar uma vida. Vivemos com muitas dificuldades durante muito tempo. A minha mãe contava que nós vivemos durante 6 meses sem móveis, sem colchões, sem nada em casa, era tudo no mesmo colchão, e aos poucos foram-se reconstruindo, foram-se refazendo. O meu pai trabalhava muito, a minha mãe também chegou a trabalhar bastante, mesmo tendo os 4 filhos em Madrid. O que é que fazia a tua mãe em Madrid?
Eu sei que a minha mãe a certa altura teve pai na imobiliária, ajudava em imobiliária. Ok. E trabalhava, pronto, também a ajudar muitos portugueses que estavam a chegar lá. E acima de tudo cuidar de 4 filhos, não é? E de que é que tu te lembras desses tempos de Espanha? O que é que te ficou? Ficou muita coisa. Muita coisa. Então, Mas muita coisa dentro de mim. No meu espírito eu sinto-me ibérica. Eu aprendi a falar espanhol corrente, falo melhor espanhol que português, faço menos erros na gramática espanhola do que em português. Isto não é bonito de se dizer, mas é uma realidade e é a minha. Tenho muitas memórias da casa, conheço a casa toda, se fechar os olhos sei perfeitamente onde é que está o quê e o que era o quê do meu quarto. Lembro-me do caminho a pé para a escola, que ia com a minha irmã com um bocadinho, com uma sandoca na mão embrulhada em papel de prata, às duas de mão dada, um bocadinho. E lembro-me do caminho até à escola, lembro-me da minha melhor amiga que eu tinha na escola. ainda a tens? Não, tenho muita pena, adorava reencontrá-la. Nunca mais soubeste? Essa não. Nem com o Facebook, A nem de com Espanha Instagram, não, nada. a de Espanha não. A de Espanha não. Depois quando viemos viver por Portugal fui para o Instituto Espanhol e aí as amizades ficaram até hoje. Até hoje. E portanto ficou-te muito desse sangue espanhol, passou a correr também nas veias. Ficou porque eu vivia com esta realidade. Eu danço flamenco, eu danço sevilhanas, eu tenho um espírito à partida mais alegre do que saudosista. Embora tenha muita saudade dentro de mim e também tenha o meu lado melodramático, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu gosto de olhar para a frente, não gosto de ficar agarrada ao que está lá atrás. E gosto de me reconstruir, de me refazer, de me tornar melhor. E eu acho que aí os espanhóis são mais abertos a esse nível. Eu acho que isso foi das grandes heranças com que eu fiquei. E quando vocês voltam para Portugal, portanto no início dos anos 80, 81. Como é que foi refazer a vida? Portanto, era um Portugal saído dos tempos quentes, não é? Lá está, eu não tenho muita consciência dessa realidade, não é? Porque eu só venho a descobrir a realidade do 25 de Abril, já adulta, quando passo para uma escola portuguesa e começo a estudar a história de Portugal. Porque eu não tinha tanta noção do que era. Sim, mas eu Nunca vivi com luxo. Sim, mas é? eu perguntava mais até pela tua vida, em casa, com os pais. Estavas-me a contar, foram para o colégio espanhol, e como é que era essa vida depois do regresso de Espanha? Nós voltámos apenas com a minha mãe. O meu pai ficou lá. Eles acabaram por separar. Eu lembro-me que na escola perguntavam-me se os meus pais eram separados. Eu dizia que não, mas um gostava mais de viver lá e o outro gostava mais de viver cá. Claro. E lembro-me, vivíamos os 4 no apartamento em Lisboa com a minha mãe e com a Mila. A minha mãe tinha muitas dificuldades financeiras a certa altura e conseguiu um trabalho no Algarve. E trabalho esse que era montar uma urbanização do zero, que o dono era um inglês, contratou um arquiteto, contratou a gestora do negócio que era a minha mãe, e ela fazia também a decoração dessa urbanização, e durante 10 anos a minha mãe viveu no Algarve durante a semana e nós vivíamos em Lisboa com a Mila, que foi quem nos criou e quem veio connosco para Madrid na altura a tomar conta de nós. Foi um reencontro com a Mila que eu tive, à volta dos 15, 16 anos, foi muito engraçado. E vivíamos os 4, a minha mãe sempre muito presente, sempre que podíamos íamos para o Algarve com ela, mas também tenho a noção que foram momentos de grande dificuldade. E eu vim-me a perceber mais tarde, quando fiz terapia, que esses 10 anos foram de facto extremamente impactantes para mim, enquanto criança de sexo feminino, a crescer naquela época. Mas porquê? Porque a mãe não estava em casa todas as noites, estavam os irmãos, de segunda a sexta eu não tinha a minha mãe, eu tinha a minha mãe aos fins de semana. E só mais tarde na terapia é que eu me venho a perceber dessa falta. Eu nunca a senti, porque eu tive a melhor mãe do mundo, nunca me fez falta nada, sempre foi uma mulher muito pragmática. Eu lembro-me que eu era super bully na escola, que é o que se diz hoje em dia, na Sim. época isso não existia. E se eu me queixava à minha mãe, eu nem tinha espaço para isso, ela nem sabia o que era. Dizia, vamos para o proto, é que espremos, e vais para a rua, e vais brincar, e não havia espaço para drama. Os dramas eram outras coisas. Hoje em dia, que olhando para trás, eu tomo consciência que a vida não deve ter sido nada fácil. Tanto que ela teve que optar por aceitar esse trabalho para poder continuar a ter os filhos no colégio espanhol, que ela não queria perder essa educação para nós. E isso obrigou-vos, a vocês, irmãos, por exemplo, a começarem a trabalhar, a arregaçar as mangas e a fazer face? Não nos obrigou a isso. Sempre fomos muito protegidos pela minha mãe. Ela fazia isso por nós. Eu, no meu caso, comecei a trabalhar aos 18 anos, porque aconteceu. E começaste a trabalhar em quê? Em televisão. Foi logo. Logo.
Logo, comecei muito cedo a trabalhar em televisão, tinha E isso, 18 anos. e isso começou como? Isto começou com um casting, que eu vinha saber que ia haver um casting para uma nova novela. O Lourenço Melo, que era assistente de realização, eu conhecia-o pessoalmente, e estavam à procura de raparigas novas. E ele chamou várias, e chamou-me a mim também, à minha irmã, porque sabia que era um sonho que nós tínhamos, para fazer o casting da Paz dos Anjos, uma novela do Zé Fanha e do Francisco Moita Flores. Mas já tinhas feito alguma coisa Nada, antes de... nada. Tinha feito o Teatro da Annie, o musical, na escola. Tinha feito audições para o Maria Matos, com 10 anos, que fui posta fora ao fim de 15 dias, porque não cantava, só me puseram a cantar no fim. E eu estive lá 15 dias a fazer corpo e movimento e tudo ia passando, até que, quando foi a hora do canto, fui para casa. Mas no Instituto Espanhol fizemos essa peça, quando foi a viagem de fim de ano da minha irmã, decidiram fazer a Annie. Só que a Annie que tinham não era nada parecida com a Annie, e eu fazia uma das meninas do orfanato para encher, e a professora olhou para mim e disse: a gente tem uma igual à Annie aqui, a gente tem que a usar. Eu costumo dizer que a profissão vem buscar, como ao mar, não é? Quer dizer, não me deu nem hipótese. Foi na escola, e depois mais tarde, quando fiz este casting, Ficaste. fiquei. Foi uma surpresa. E começou assim a tua vida. E começou a minha saga há 30 anos. Tu fazes agora 30 anos, 30 anos. 30 anos de carreira. Foram 30 anos bons, chegados aqui. Sempre bons. Eu sou muito positiva. Não te vou dizer que não tenha havido imensas dificuldades, principalmente para mim, que era uma menina que vinha supostamente de umas famílias mais tradicionais, as famílias mais, digamos bem, eu não gosto de usar esta palavra porque acho que isto é muito feio, acho que nós somos um país muito preconceituoso em relação a isso, mas é uma realidade. E supostamente eu não precisava trabalhar. Achas que foi, diziam isso? Diziam isso, quer dizer, porque é que esta menina vem para aqui? Não, eu sentia que era olhada de maneira diferente. Sentiste que foste vítima de preconceito por seres... Completamente, senti completamente. Por teres um nome mais extenso. Sim, ainda hoje brincam comigo. Quantos nomes tens? Isso ainda existe, que é uma coisa marada, para mim marada mesmo. Eu costumo dizer que Portugal é um país tão pequenino que o preconceito é muito maior do que o tamanho do nosso país. E isso vive-se. As diferenças das classes sociais, infelizmente, vive-se de uma forma muito fervorosa. Eu vivi isso na pele, sei que perdi trabalhos por causa disso, sei que também provavelmente ganhei alguns por causa disso. E também acontece ao contrário. Na minha cabeça era muito difícil de lidar. Eu não sabia como é que... Intimidava-me, tirava-me a espontaneidade. Mas tu assumias o nome completo? Eu escondi-me durante muito tempo. Eu não dizia a ninguém, dizia que era Brito e Cunha, que é uma família conhecida do Norte, tenho a melhor família do mundo, esta gênese do meu pai é ótima, os Britos no Norte são espetaculares, eu não os conheço a todos, mas adoro saber que venho do Norte também, daí dessa raça maravilhosa. Mas lembro-me de ter a preocupação de não dizer a ninguém que eu me chamava Espírito Santo, porque não podia ser, porque são os outros que vêm lá de não sei de onde, como se fôssemos uns bichos. Eu lembro-me, tal era a estupidez de estar uma vez à mesa com os meus tios todos, de eu saber que ia ser atriz, e olha a estupidez da minha cabeça, isto é muito triste, e de pedir autorização para utilizar o nome da família enquanto artista em Portugal. Portanto, esse preconceito estava também incutido na minha cabeça. Claro. O que é mais grave ainda. Os 15 anos de terapia que eu fiz foram importantíssimos para mim. E incutido também, de certa forma, na família, de que não se podia usar o nome assim de qualquer forma? Não. Não? Era da minha cabeça, era da minha preocupação de ser discreta, era daquilo que eu sentia, como olhavam para mim, o que é que vão pensar de mim se eu não sou como eles. Olha, isto é muito absurdo. E isso minimiza, e então na arte minimiza-te imenso, porque deixas de ser criativo, ficas fechado, e não podia acontecer, era o meu trabalho. Eu lembro-me, desculpa, na primeira novela que fiz, eu falava muito com a boca fechada, com os dentes fechados, que é uma característica com que se goza muito, não é? E diziam-me que eu tinha que abrir a boca. E lembro-me de levar um ralhete do Régis Cardoso, nem sei se era só por causa disto ou não. Mas lembro-me que foi a hora do almoço e eu fiquei em estúdio a chorar, sozinha, saiu toda a gente para ir almoçar e eu, finalmente, sabes, quando precisas ter aquele espasmo, chorei. E a Helena Laureano tinha-se esquecido dos textos no estúdio, foi buscar os textos e ouviu um choro e puxou à procura e deu comigo atrás de um cenário. Olha para mim, estás a chorar? Estás a chorar porquê? Eu, porque eu se calhar não nasci para isto e se calhar estou a insistir numa coisa que não é para mim e se calhar estou a fazer tudo... Levanta a cara, limpa as lágrimas. Não sabes? Vais estudar.
Fechas a boca, abres, vai aprender. Não te quero aqui a chorar, levanta-te e põe-te para a parede. As minhas colegas mais especiais, a Helena Laureano é uma colega muito especial e ao longo da minha carreira teve várias surpresas comigo a este nível. E que me tiravam para a frente, sai do preconceito, tirava-me do preconceito. E há um dia em que o BES cai. Há um dia em que o BES cai. E como é que esse dia foi recebido por ti, pela tua família? Como é que foi essa... Muito triste. Como é que foi esse embate? Muito triste, como é óbvio. Muito... Só para os nossos ouvintes perceberem, portanto, tu és sobrinha... Não, o Ricardo, o avô Ricardo do Ricardo, Salgado. o avô do Ricardo e o meu avô são irmãos. Uhum. Nós estamos os dois da mesma geração. Somos netos dos filhos de quem criou o banco. A casa bancária, digamos. Sim. Ele tinha 3 filhos varões e uma rapariga, e os 3 filhos ficaram, o José, que era o mais velho deles todos, ficou à frente do banco, depois havia o Ricardo e o meu avô Manel. E havia a Maria, que era a irmã. Custa-te falar disto? Custa-me imenso, porque para além de haver a questão de toda a instituição no país e aquilo que envolve e internacionalmente, estamos a falar daquilo que o pai da minha mãe criou, daquilo que o pai da minha mãe desenvolveu, os irmãos da minha mãe desenvolveram tão bem, com tanta dignidade, durante tantos anos. E um dia as coisas acabam, e acabam de uma forma grave para muita gente. Muito grave, muito triste. Também para a família, como é Claro. óbvio, para a maior parte para a família, como é óbvio. Se calhar uns estavam mais por dentro do assunto, outros não estavam. Não me cabe a mim vir aqui julgar nada Sim, nem sim. ninguém, para isso Também não vamos existem estar os a- tribunais. Mas o desgosto que eu vi na cara da minha mãe é qualquer coisa que eu não vou esquecer nunca, Bernardo. Nunca, é muito triste. Porque a minha mãe tinha Espírito Santo no nome, não é? Ana Espírito Santo. Ela não podia usar o nome dela sequer. E ela estava a ser apontada como qualquer outra pessoa que tivesse feito um erro muito feio. Ou opções que levaram a isto. E não teve nada a ver. E não tinha nada a ver com ela nem sequer trabalhava no banco, não é? Foi vítima. Foi vítima, perdeu tudo, muito, claro, tudo. Toda a gente perdeu. Não houve ninguém que ficasse, fosse com o que fosse. Não é? Toda a gente perdeu, foi mau para todos, foi complicado para todos, foi grave para todos, envolveu questões e relações familiares complicadas, difíceis, e claro que é um embate enorme e acima de tudo para todos os portugueses. Há um livro que é uma fotobiografia da história do meu avô, que foi feita pela minha mãe e pelo Carlos Damas, que era o historiador do banco, um homem interessantíssimo, e eu comecei a reler o livro agora, porque acho que estes assuntos são extremamente delicados e é lindo ver a história do meu avô. E quando no fim do programa já vamos chegar à parte das inspirações, perceberes que há dignidade, seriedade, hombridade, amizade, alegria e dedicação aos outros, foram estes os valores que sempre foram desenvolvidos na minha família, sendo uma família com posses, uma família sem dificuldades financeiras, com uma estrutura, mas que nunca viveu de luxos para luxos, nem com ostentação. Isso nunca fez parte da minha realidade. Isso, passado esse... Aliás, eu vou dizer mais, eu só me apercebi das realidades financeiras que a família tinha quando o banco caiu. Eu não sabia de tanta coisa que havia. Eu não sabia. Porque a descrição, o não ostentação era muito importante. Claro. E eu sempre tive que trabalhar para pagar contas. Desde os 18 anos. Sempre. Embora tinha as costas largas. Tinha uma mãe, tive a sorte de ter uma mãe que quando eu estava aflita e não tinha trabalho e não tinha trabalho para pagar Sabias contas que tinhas uma rede? Tinha uma rede, tinha. Mas também nunca me pendurei nessa rede. Aliás, porque o trabalho é o que me dá alento, não é? Depois disto tudo, tu sentiste mais liberta no teu mundo, no mundo daquilo que fazes, da representação, do teatro, da televisão? Fazer terapia ajudou-me muito. A terapia foi muito importante para ti? Foi, porque me ajudou a aceitar-me aquilo que eu sou, sem eu ter que provar nada aos outros. Eu hoje em dia faço uma brincadeira. Tu ainda fazes terapia? Hoje em dia não. Hoje em dia não estou a fazer, mas estou a pensar voltar, curiosamente. Não tenho tempo. Mas a terapia é algo que entrou muito nas nossas vidas, que fala-se cada vez mais desse assunto.
e para alguns, se calhar, ainda é visto como um tabu, como um infelizmente. tabu, mas ajuda, de facto. A terapia ajuda muito. O meu sobrinho descreveu uma terapia de uma maneira muito gira, que é: tiramos os monstros feios da nossa cabeça. Tudo o que fica em silêncio no nosso cérebro ganha uma dimensão e cria-nos uns sustos enormes. Se nós falarmos e deitarmos cá para fora, conseguimos claramente raciocinar e ser sensatos sobre aquilo que temos que decidir ou não decidir. O problema é guardar. A ansiedade e o medo faz-nos com que nós guardemos as coisas para dentro. A terapia, a única coisa que faz é tirar-te isso cá para fora. Tens alguém à tua frente que te vai ouvir, que não te vai julgar, vai simplesmente fazer-te falar, fazer-te ouvir-te a ti próprio, para poderes sozinho tomares decisões ou chegares a uma conclusão do que é que eu realmente sinto, o que é que eu quero ou o que eu não quero. Eu vejo a terapia assim. E para mim foi muito importante. Eu hoje em dia, por exemplo, faço uma brincadeira, que é quando dizem: lá vem a Beta. E eu digo: eu não sou Beta, sou Fidalga. Tenho muito orgulho de ser quem sou, de onde nasci, como nasci. Nós costumamos dizer, a minha avó, que vinha de famílias mais monárquicas, o meu avô era um homem do povo. E temos a sorte de ter essa mistura no nosso sangue. Porque esses preconceitos nunca existiram na minha realidade. Eu sempre me dei com tudo e com todos. E esses preconceitos, o que é que te dizem do país? Achas que o país, apesar de tudo, foi evoluindo? De todo. O país está no estado em que está e tem só a ver com esses preconceitos. Quanto a mim, sabes porquê, Bernardo? Sabes o que é que eu acho? Eu sinto que os políticos, hoje em dia, andam à guerra uns com os outros. Eles não estão preocupados em organizar um país, ajudar uma nação e simplificar e dar soluções às pessoas que cá vivem. Eles andam a medir forças, andam à pancada, andam a tentar sarar mágoas. Eu às vezes sinto, faltam mulheres. As mulheres que temos são mulheres magoadas com o passado e a querer repor um presente através da mágoa do passado. E eu acho que a gente assim não anda para lado nenhum. Nós temos que olhar para as coisas como elas são, o passado está lá atrás, para organizar daqui para a frente. E há uma constante medição de forças. E perde-se tanto tempo a medir forças que o país não anda para a frente. E o que é um facto. Mas não achas que o país evoluiu em algumas coisas? Está Obviamente melhor? que evoluiu, o mundo mudou, claro que evoluiu, o 25 de Abril foi importantíssimo. Tanto foi importante a organização financeira salazarista para poder fazer o país crescer economicamente. Eu não sou uma especialista para falar disto, mas todos nós sabemos, como também não podíamos viver num país tão quadrado em que nada é permitido e que só uns é que tinham e que os outros não tinham direito a fazer fortuna. Estava errado. Portanto, obviamente que esta reestruturação, o 25 de Abril, foi tudo muito importante. As coisas tinham que ser bem feitas em continuidade. E o que eu acho é que a continuidade, quantos governantes nós tivemos entre 10 anos de gap que houve ali, não é possível, não se organiza um país assim. Só prova que estão mais preocupados com o seu próprio umbigo e com o brilharete que podem vir a fazer do que com o resultado que a nação realmente precisa. Agora, obviamente, acho que foi muito importante ter havido uma reestruturação. O país é outro. Portugal está na boca do mundo outra vez. Seja pelo lado do turismo hoje em dia, pela beleza das nossas praias, da essência do que é o nosso país e mais ainda dos portugueses. Os portugueses são um grande povo, eu acho. Eu acho que é muito difícil encontrar povos como os nossos, que te recebem em casa, que te dão logo um abraço, que querem dar, que são bem dispostos. E achas que o país recebe gente a mais hoje em dia ou não? Há esse perigo, nós somos muito pequeninos, não é? Acho que as zonas do país que recebem gente a mais não têm estrutura para as receber. Então? Faz muita confusão hoje em dia. Vamos falar da comporta. Eu sei que os ouvintes gostam de ouvir estas coisas. Tu, para chegares à comporta, tens que fazer uma estrada de 25 km que não tem uma única sinalização. Sabes que a comporta é um microcosmos que só serve muito poucos, não é? Eu sei, mas é um microcosmos de que se fala muito e de que as notícias vivem muito, como tu sabes. Sim. Muito. É um facto. E são muitas portadas, são muitas, como é que se diz? Capas, não é? Que também é ridículo por ser um microcosmos, mas é o que é. Mas até esse microcosmos, tu para chegares lá, tu tens que fazer uma estrada de 25 km em que não tens um sinal e que já morreram não sei quantas pessoas. E isto a mim faz-me imensa confusão. E eu só estou a falar das estradas. Conheço pessoas que já lá morreram, aldeões que já lá morreram,
estamos há muitos anos a fazer um turismo de luxo ali, mas as bases para se chegar lá, começar pela estrada, está tudo errado. Porque é que isso não se resolve? Mas isso para ti é um exemplo do que se passa também no resto do país? Claro, tapa-nos o sol com a peneira com muitas coisas. Não é possível tu teres os professores a ganharem o que ganham, não é possível tu teres professores a terem que fazer 200 km para poder ir dar aulas, não sei para onde. Essa parte não está organizada, não me cabe a mim organizá-la, também não estou aqui a dizer como é que eu vou solucionar. O que é um facto é que não está solucionado. O 25 de Abril tem 48 anos, Tem quase 50 anos. tem sim. quase 50 anos, e isso não está resolvido. Eu acho isso preocupante. A mim preocupa-me. Eu não pus o meu filho a estudar, tenho a sorte de poder ter o meu filho numa escola estrangeira, a estudar aquilo que pode dar-lhe a oportunidade, se ele quiser ir para fora um dia estudar ou não. Obviamente que para mim é muito importante nesta escola lhes deem as bases portuguesas, porque eu não tive isso. Eu no Instituto Espanhol não tinha as bases portuguesas. Hoje em dia está diferente, mas na minha época não. E, portanto, para mim, escolher uma escola onde o Pedro estude, mesmo que seja numa língua estrangeira, que tenha bases portuguesas muito bem estruturadas, da história, da caligrafia, da escrita, da leitura, é muito importante. Porque o nosso ensino não desenvolve muita coisa. Tu andas a dar a mesma matéria. Há quantos anos é que não se revê Sim, apesar de tudo, tem algumas coisas que têm vindo Tem coisas ótimas. têm Eu também vindo não, a ser revistas. eu não quero falar só de coisas más. Sim, em relação ao teu mundo e mais em relação à televisão, à representação, tu notas que as coisas foram-se desenvolvendo? Sem dúvida. Achas sem dúvida. que Sem dúvida. E há o mais 25 de Abril foi oportunidades, muito há mais importante. oportunidades hoje por causa de haver muitos meios de comunicação social, muitas televisões, redes sociais, Sem etc. dúvida. E como tudo, é tão melhor que hoje em dia qualquer pessoa consegue lá chegar. Mesmo aquela pessoa, ou que não tenha estudos. Eu não tinha estudos, eu não fui para nenhuma faculdade para poder fazer um casting. Eu fui uma autodidata que me apercebi ao longo do meu percurso que eu tinha que estudar. E que eu queria aprender mais. Tenho a sorte de ter escolhido uma profissão, como a medicina, como a advocacia, que eu posso estar sempre a reciclar-me. Há sempre novidades, eu posso sempre estudar e continuo a fazer isso. Agora, há imensas oportunidades, o teatro desenvolveu muito, nós temos grandes artistas, temos grandes produtores. Mas paga pouco. Paga mal. Porque todo o país paga mal. Toda a economia do país paga mal. Tu não podes começar a fazer bilheteira com um espetáculo, pedir 20 euros o bilhete, porque se uma família de 4 pessoas quer ir, são 80 euros. Como é que 80 euros para uma noite de espetáculo, quando tu tens um salário mínimo de 600, é muito complicado. Portanto, isto é uma bola de neve, não é? Isto começa numa ponta, acaba noutra. Não me cabe a mim estar aqui só a apontar os erros. Eu adoro o país onde vivo. Acho que sou uma privilegiada de ser portuguesa e de viver em Portugal. Acho que Portugal é dos melhores países do mundo. E claramente nós estamos num crescimento importante. Só me assusta porque nas minhas décadas de votante não tem havido grandes Tu votas evoluções. sempre? Tu votas sempre? Sempre. Sempre? E fico furiosa quando venham discutir política comigo e depois dizem, eu não voto porque não, isto não muda. E eu digo, então olha, comigo não falas. Comigo não falas, desculpa lá, é o dever cívico que tu tens. É o único dever cívico, é dos poucos deveres cívicos que nós temos. Quando começamos a pagar impostos e somos adultos e temos uma voz, o mínimo é ir votar. É o mínimo que nós podemos fazer. Deixa-me voltar atrás na tua carreira. Há pouco falavas do casting que fizeste. Talvez uma dos teus trabalhos que te tornou mais estrela, se assim se pode dizer, foi a passagem pelo Jardim da Celeste. Sim. Mais conhecida, vá. Ou mais conhecida. Fui ao Jardim da Celeste, giroflé, giroflá. Fui ao Jardim da Celeste, giroflé, flé, flá. Como é que isso foi? Foi espetacular, isto foi um casting que eu tinha feito a Paz dos Anjos e a Isabel Medina fazia parte do elenco. Muita gente não se lembra do Jardim da Celeste, não é? Lembra? Foi em que ano? Foi em 98, 96 e 98. O João que está aqui connosco lembra-se, o João Martins. Fez, Viste? viste? Ok. Fez. É, e falam muito ainda do Jardim da Celeste, é muito engraçado. Falam? Eu acho que o Jardim da Celeste, agora fazendo aqui um parênteses, para a geração do João, que está aqui, pode vir a ser uma grande coisa para mim no futuro como atriz.
Ah, é? Gostavas de voltar a fazer uma Não, coisa? acho que os realizadores e produtores que vão nascer desta geração vão se lembrar da Celeste e vão dizer: a Celeste ainda é viva, bora buscá-la. Mas como é que foi fazer o Jardim da Celeste? Foi espetacular, foi uma experiência incrível. Incrível, foi a Isabel Medina, tínhamos feito a Paz dos Anjos e ela fazia parte da equipa que fazia as escritas para a nova série didática que a RTP ia ter, dando continuidade à Rua Sésamo, e ela fazia parte da equipa do José Poiares, que era o coordenador do projeto, e chamou-me e disse: olha, há aqui uma audição, acho que irias fazer. E eu tinha feito a minha primeira viagem em Londres, e num ato de rebeldia vim com o cabelo azul, e vim com as unhas azuis, e fui fazer o casting assim. E eles disseram: olha, ficaste muito gira, ficaste muito bem, ganhaste, tens é que tirar o cabelo azul, as unhas azuis, e isso tudo. E foi uma experiência incrível. Tu nessa altura eras a Ana Brito Cunha com o cabelo Os caracóis, encaracolado. e ainda tenho, graças a Deus, hoje está disfarçado, porque estou a gravar uma personagem que me obriga. E quanto tempo é que fizeste o Jardim da Celeste? Foram 2 temporadas. Foi uma temporada no ano 96 e a outra temporada no ano 98. Guardo até hoje. Eu por acaso tinha aí uma fotografia de Jardim da Celeste com a equipa toda, com os bonecos. Guardo até hoje um carinho fortíssimo. Era uma família. O José Poiares, a equipa dos aderecistas e dos cenógrafos, o João Nogueira, assistente de realização, os câmaras. Eu hoje em dia, cada vez que vou à RTP, encontro sempre alguém. E foi um grande marco na minha vida. E vai ser para sempre. E foi o que te tornou mais reconhecida? Foi o que me deu reconhecimento, claramente. Foi o que me fez com que o público me reconhecesse um pouco mais. Tu lembras-te como é que isso mudou a tua vida na rua, por exemplo? Sim. As pessoas Não. passavam a ir ter contigo? Sabes uma coisa, Bernardo? Eu quando saio de um estúdio de televisão, eu esqueço-me que sou atriz quando entro na porta de casa. Eu esqueço-me. Tu já deste por isso? Por exemplo, a minha mãe a minha família nunca alabou, como é que isto se diz em português? Nunca foi, é o artista. Sim. Não, é a Ana Caracoletas, anda cá. Não havia isso. Nunca te diferenciou por seres... Nunca fui diferenciada dentro da minha família, em parte nenhuma, por por seres ser atriz. atriz. Nunca. O que fez com que eu, graças a Deus, tive sempre muito bem os pés na terra. Às vezes gostava, eu pensava, fogo, mas não reconhecem. Porque tive esses momentos de vibes de ego trip. Todos nós temos quando passamos pela arte e quando vivemos da fama, não é? Da exposição. A fama não é uma boa palavra. Mas graças a Deus manteve-me sempre os pés na terra, porque eu não me lembro. Eu no outro dia estava a ajudar umas primas que estão a fazer uma mudança e estava de fato de treino e toda escagada, e passou o senhor e reconheceu a minha personagem da novela e eu não consegui, eu baralhei-me, eu não sabia onde é que eu estava, quase que me esqueço, parece que tenho 2 realidades. E foi uma coisa que eu sempre trabalhei muito na minha profissão, e especialmente quando comecei a tomar uma consciência depois de fazer terapia, foi a Ana atriz e a Ana Ana. E nunca se misturam. Não se misturam. E eu não levo o trabalho para casa e não quero levar casa para o trabalho. Eu costumo dizer que ser atriz é uma forma de estar na vida. A profissão que eu tenho é uma forma de estar na vida. O que é mais difícil nessa forma de estar na vida para ti hoje? Ou o que é que foi mais difícil nestes anos, nestes quase 30 anos? É exatamente essa conciliação entre o ego da vida artística e a simplicidade da vida de família. Tem momentos muito complicados. Ou porque eu estou numa ego trip variada no sítio errado na família, ou porque se calhar não me ponho na posição de artista no meu meio e se calhar perco algum interesse, entre aspas, porque sou tão terra a terra que perde-se a mística do artista. E sentes que isso pode fazer com que às vezes não te deem o devido valor como artista? Eu hoje em dia não me preocupo muito com o darem-me o devido valor como artista, por acaso até acho que me dão bastante Não? e até demais. Sou-te sincero, eu acho que tenho que trabalhar muito mais. Às vezes dizem-me coisas que eu penso, não é nada disso. Então, que coisas é que te dizem? Sei lá, coisas bonitas e coisas simpáticas. Mexemos realmente com a vida das pessoas. Ainda agora estava a entrar aqui, estava um casal com um filho na rua e chamaram a personagem que eu estou a fazer agora e a dizer, olha, a sorte, estás a conhecer a mulher do Bino, e dizem-me coisas, obrigada pelo dia, tenham um Feliz Natal, a nossa noite hoje vai ser mais alegre a falar de si. E isto são coisas, eu não sou nada, não sou ninguém, antes pelo contrário, sou um ser humano cheio de defeitos, com imensas dificuldades, para às vezes ser coerente e ter algum raciocínio coerente,
porque o que é importante nesta vida artística é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar e ser-se humilde. Trabalhar e ser-se humilde. Ana, vamos passar à segunda parte deste podcast e peço-te então se me falas da tua desilusão. A minha desilusão passa um bocadinho por aqui. É sabido que o ser humano desenvolveu o mundo e conquistou um mundo hostil, não é? Em guerras. E o homem e a sua testosterona e mesmo a mulher com a sua oxitocina, parece que é na disputa que as coisas andam para a frente. Eu acho que o mundo já evoluiu muito e bem, e temos um mundo cada vez melhor e as pessoas estão muito mais ligadas à natureza e às essências, mas continuamos a ter guerras completamente despropositadas. Guerras geradas por homens, por espiritualidades, por vontades de poder, de património, que não interessa nada, não vais com nada disso para a cova, não é isso que levas do mundo. E dá-me uma desilusão muito grande ver que grande parte do mundo e grande parte dos responsáveis ainda levam o mundo assim. Custa-me imenso pensar que o meu filho está a crescer num mundo assim. Custa-me imenso. Passamos à tua inspiração. A inspiração é a minha avó e o meu avô maternos, este amor que eles criaram. Eu sinto-me muito abençoada com o amor deles e acho que tenho a sorte no meu casamento de ter esta bênção do amor deles, embora eu não tenha conhecido o meu avô. Ele era um homem honesto, divertido, alegre e que ajudava muita gente. Muita gente. E a minha avó era uma matriarca que liderava uma família inteira com muito amor. Eu lembro-me dela ver-me a passar com os meus caracóis e dizer: anda cá, caracolete, anda cá para eu te pentear. Eu preciso de pentear esses caracóis. Mas depois era capaz de liderar uma casa com 72 camas e dar refeições e que não faltasse nada a ninguém. Na morte dos meus avós e dos meus tios, vieram-se a descobrir famílias inteiras que eram ajudadas por eles e que ninguém sabia. Até a Academia de Santa Cecília teve uma grande ajuda por parte de um dos meus tios antes de morrer, e coisas que eles não contavam nada a ninguém. E isso inspira-me a fazer o bem sem contar, inspira-me a espalhar coisas boas pelo mundo sem ter necessidade de olhem para mim a fazer isto. E dar valores humanos, sejam simples, divertidos e trabalhem muito, porque é o que se leva desta vida. Sem dúvida. Para terminar, vamos a uma música que é bem ao teu estilo, uma música de Espanha. E é o quê? Isto foi o primeiro Rocío. Rocío é a peregrinação que se faz da Virgem do Rocío em Espanha, como nós temos cá em Fátima, mas eles fazem a cavalo, de charrete, a cantar e a rezar. Tu, quando entras na ermida para visitar a Virgem, nós dançamos à Virgem, cantamos à Virgem. É tudo uma grande alegria. Nesse primeiro Rocío eu apaixonei-me, casaram-me, tudo obviamente simbólico. Claro. Com um cocheiro de uma família que lá andava. E esta era a música que me puseram a dançar na minha chamada dita despedida de solteira. Se te nota en la mirada que vives enamorada. Te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto que vives enamorada. É só coisas boas, nota-se que és feliz, notas que estás enamorada, gostaram de ti. Isto tem muito a ver comigo. Porque eu de facto sou uma pessoa feliz, eu gosto de gargalhadas, eu gosto de estar bem. Também adoro chorar e pôr-me no meu casulo e de lamber as minhas feridas, faço isso tudo. Mas acho que o meu mote é para a frente é que é caminho, e é a dançar, de preferência a dançar. Eu subi ao altar a dançar. Muito bem, muitas graças, Ana. E tu lo has visto. Obrigado por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Mafalda Fieschi, edição vídeo de Carlos Paes, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada.